O som distante dos helicópteros e o clarão dos flashes invadiam os portões de ferro da mansão Valença. Eduardo observava a confusão do lado de dentro, imóvel, como se o mundo estivesse desmoronando em câmera lenta. As paredes brancas, que antes refletiam o brilho do sucesso, agora pareciam frias e vazias. Lívia, sua filha de 15 anos, o olhava sem entender completamente o que estava acontecendo. Até poucos dias antes, o pai era um símbolo de poder, e agora, estampava manchetes com palavras que ela mal sabia pronunciar: corrupção, fraude, desvio. Eduardo jurava inocência, mas ninguém queria ouvir. Os sócios desapareceram, os advogados se calaram, e até o motorista que o servirá por 20 anos entregou as chaves sem olhar nos olhos dele. As contas estavam bloqueadas, os cartões sem limite, e a empresa, um império construído com décadas de trabalho, e fora tomada pelos credores. Cada ligação que recebia trazia uma nova perda, uma nova traição. Verônica, sua ex-esposa, aparecia na televisão dizendo que sempre soubera da verdade. As pessoas acreditavam nela. Eduardo desligava a TV e tentava esconder o desespero da filha, mas o silêncio dizia mais que qualquer explicação. Naquela tarde, um oficial de justiça chegou acompanhado por repórteres. O senhor precisa deixar a propriedade até o fim do dia. A frase ecoou como uma sentença. Lívia correu para o quarto e abraçou um urso de pelúcia, o último símbolo de infância num mundo que se despedaçava. Eduardo caminhou pelos cômodos, tocando nos móveis, nas fotos, nas lembranças, e cada detalhe parecia sussurrar adeus. Quando o portão se fechou atrás deles, o som metálico do cadeado foi mais doloroso que qualquer palavra. Os flashes voltaram a acender, cegando-o. De mãos dadas, Eduardo e Lívia caminharam pela calçada, sem rumo, enquanto os repórteres gritavam perguntas. Pela primeira vez, o homem que um dia foi chamado de gênio dos negócios não tinha respostas, apenas o peso do silêncio e a filha ao seu lado. A chuva caía fina, incessante, desenhando trilhas nos vidros do carro estacionado em uma rua escura. Eduardo mantinha as mãos no volante, mesmo com o motor desligado, como se ainda pudesse conduzir o destino que já não lhe obedecia. Lívia, encolhida no banco de trás, tentava dormir com o casaco que o pai colocará sobre ela. O som das gotas misturava-se ao silêncio pesado entre os dois. Havia passado o dia inteiro tentando ligar para antigos colegas e homens que antes o chamavam de irmão, parceiro, gênio. Nenhum atendeu. Alguns mandaram mensagens curtas e frias: sinto muito, não posso me envolver. Pela manhã, os dois foram até um café simples, apenas para se abrigar do frio. Eduardo usou as últimas moedas para comprar 2 pães. Lívia dividiu o dela com o pai, mesmo ele insistindo que não precisava. O olhar dela, tímido e assustado, feria mais do que a fome. No meio daquele desespero, surgiu uma mensagem inesperada: Patrícia, sua antiga secretária. Doutor Eduardo, vi o que aconteceu, quero ajudar. O coração dele se encheu de esperança. Encontrarão-se em um pequeno restaurante. Patrícia ouviu com atenção, tirou fotos sorrindo e disse: vamos mostrar às pessoas o homem bom que o senhor é. Eduardo acreditou. Horas depois, as fotos estavam nas redes sociais, Patrícia abraçando o ex-chefe, com a legenda: e ajudando quem um dia me deu oportunidade. Que todos façam o mesmo.
Os comentários eram cruéis. Chamavam-no de falso humilde, ladrão arrependido, teatro barato. Lívia leu escondido e chorou em silêncio. Quando Eduardo descobriu, não disse uma palavra. Apenas fechou o celular e olhou pela janela do carro, onde passavam pessoas apressadas, indiferentes. Naquela noite, com a chuva voltando a cair, ele percebeu que o frio não vinha do tempo, e vinha da ausência de quem um dia chamara de amigo. E, enquanto Lívia dormia ao seu lado, ele entendeu que a solidão podia ser mais cruel que a própria pobreza. O pequeno quarto cheirava a sabão e madeira velha. As paredes descascadas deixavam à mostra o reboco úmido, e o colchão fino rangia a cada movimento. Eduardo olhou ao redor com um misto de gratidão e vergonha. Depois de tantos anos cercado por luxo, estava ali, nos fundos de uma pensão simples administrada por Dona Cida, uma mulher de cabelos grisalhos e sorriso sincero, que oferecerá abrigo sem fazer perguntas. É pouco, mas é limpo, dissera ela, entregando a chave com delicadeza. Lívia ficou em silêncio, observando o pequeno ventilador balançar no teto. Seu olhar carregava uma mistura de tristeza e incredulidade, e o mundo que ela conhecia havia desaparecido. Eduardo tentou sorrir, prometendo que seria apenas por alguns dias. Mas, no fundo, sabia que não havia outro lugar para ir. Na manhã seguinte, uma batida suave na porta interrompeu o silêncio. Era Rafaela, uma mulher de 30 e poucos anos, roupas simples e mãos marcadas pelo trabalho. Trazia uma caneca de café e 2 pães embrulhados em guardanapo. Dona Cida pediu para eu trazer. O café é forte, cuidado para não queimar a língua, disse, com um leve sorriso. Eduardo agradeceu, constrangido. Lívia desviou o olhar, envergonhada por estar recebendo esmola. Durante o dia, Rafaela limpava os corredores da pensão, cantando baixinho músicas antigas. À noite, às vezes parava na varanda para conversar com Lívia, contando histórias do centro da cidade, dos prédios antigos, das pessoas que passavam correndo sem se ver. Aos poucos, a menina começou a rir de novo, em um riso tímido, mas real. Certa tarde, enquanto Eduardo consertava uma janela quebrada, Rafaela o observou por um instante. Seus olhos se fixaram nele, como se buscassem lembranças. Havia algo em seu rosto que ela reconhecia, em uma memória distante, talvez dolorosa. Ele notou o olhar, mas não perguntou nada. Rafaela apenas desviou o rosto e continuou limpando, em silêncio, com a expressão de quem acabará de ver um fantasma do passado. Os dias se arrastavam lentos e pesados. Eduardo acordava cedo, vestia a mesma camisa passada à mão e saía para procurar emprego, levando uma pasta velha que agora só carregava documentos amarelados e um currículo que ninguém lia até o fim. A cada tentativa, o resultado era o mesmo, olhares desconfiados, sorrisos falsos e a mesma frase fria, e infelizmente, não estamos contratando no momento. Ele sabia o que realmente queriam dizer, ninguém queria o nome de um ex-milionário acusado de corrupção vinculado à empresa. Voltava para a pensão cansado, com o estômago vazio e o coração ainda mais. Lívia fingia que estava bem, mas as olheiras denunciavam o cansaço e a fome. Dona Cida tentava ajudar discretamente, mas o dinheiro era pouco até para ela. Rafaela, por sua vez, parecia carregar seus próprios segredos. Quando Eduardo tentava puxar conversa, ela desviava o olhar, dizia que o passado não era assunto que valesse relembrar.
Mesmo assim, havia nela uma calma diferente, uma serenidade que contrastava com o desespero ao redor. Naquela noite, a fome apertou de verdade. Lívia tremia, pálida. Eduardo abriu o armário improvisado, e nada além de um pacote vazio e um copo de água. A culpa o esmagava. Ele se sentou no chão, segurando a cabeça com as mãos, sem saber o que fazer. A madrugada passou em silêncio. Na manhã seguinte, Rafaela apareceu na porta do quarto com um sorriso discreto e 2 sorvetes simples, já começando a derreter. Trouxe para vocês. Um pouco de doçura ajuda a suportar o amargo da vida. Lívia pegou o sorvete e sorriu pela primeira vez em dias. Eduardo tentou agradecer, mas a voz falhou. Ficou olhando para aquela mulher simples, com as mãos marcadas de trabalho e o coração tão generoso, e sentiu algo que há muito não sentia, e esperança. Enquanto o sol entrava pela janela, ele percebeu que aquele gesto pequeno carregava mais valor do que qualquer fortuna perdida. O som metálico do martelo ecoava pelos fundos da pensão, misturado ao gotejar constante do cano quebrado. Eduardo, ajoelhado, tentava ajudar Dona Cida a resolver o vazamento que alagava parte do corredor. O chão estava frio, o cheiro de ferrugem e umidade impregnava o ar. Quando ele levantou uma tábua solta para alcançar o encanamento, algo chamou sua atenção, um envelope antigo, amarelado pelo tempo, escondido entre o piso e a parede. Curioso, limpou a poeira e abriu com cuidado. Dentro, havia fotografias antigas, contratos e recortes de jornal. Em uma das fotos, reconheceu um rosto familiar e Otávio Farias, um dos funcionários mais dedicados que ele tivera em sua antiga empresa. Lembrava-se bem do escândalo. Otávio fora acusado de desviar dinheiro, perdeu o emprego e, semanas depois, tirou a própria vida. Eduardo ficou imóvel, encarando a imagem do homem sorridente ao lado da família, antes da tragédia. Naquele instante, Rafaela apareceu com um balde nas mãos. Quando viu os papéis sobre o chão, seu corpo enrijeceu. Os olhos se arregalaram, e a cor sumiu de seu rosto. Onde encontrou isso? Perguntou com a voz trêmula. Eduardo hesitou, percebendo a reação dela. Rafaela ajoelhou-se, pegou uma das fotos e começou a chorar em silêncio. Esse homem era meu pai. O mundo pareceu parar. Eduardo sentiu um frio percorrer o corpo. Tentou explicar, a voz embargada, Rafaela, e eu tentei ajudá-lo. Eu juro. Mas o meu sócio, ele o usou como o bode expiatório. E eu fui covarde. Não enfrentei ninguém. Ela levantou o olhar, cheio de dor e raiva contida. O Senhor deixou que o mundo destruísse. E agora quer dizer que tentou? As palavras cortaram fundo. O silêncio entre eles se tornou denso, quase insuportável. Rafaela se levantou, com lágrimas e indignação, e saiu do corredor sem olhar para trás. Eduardo ficou sozinho, segurando as fotos, sentindo que o passado, é aquele que tentará enterrar, e finalmente o havia encontrado. Os dias que se seguiram foram silenciosos e frios. Rafaela mal falava. Passava pelo corredor da pensão sem olhar para Eduardo, limitando-se a cumprimentar Dona Cida com um sorriso automático. Eduardo, por sua vez, sentia o peso da culpa apertar o peito. Tentava encontrar palavras, mas nenhuma parecia suficiente para apagar o passado.
Lívia, percebendo o clima tenso, tornou-se o elo frágil entre os dois e levava café para Rafaela, deixava bilhetes discretos pedindo que ela ouvisse o pai. Mas Rafaela evitava qualquer aproximação. Numa tarde chuvosa, o silêncio da pensão foi quebrado por uma batida forte na porta. Era Verônica, a ex-esposa de Eduardo, envolta em um perfume caro e um olhar venenoso. Vim buscar minha filha, disse, cruzando os braços. Lívia se encolheu atrás do pai. Verônica fingia preocupação, mas seu tom era calculado, quase teatral. Você não tem onde cair morto, Eduardo. E quer criar uma adolescente assim? Na miséria? Eduardo se manteve firme, mas por dentro, tremia. Sabia que Verônica queria mais do que a guarda de Lívia, queria a vingança. Nos dias seguintes, ela espalhou boatos, procurou jornalistas e até tentou influenciar antigos conhecidos do tribunal. Eduardo começou a sentir o cerco se fechar novamente, como se o passado insistisse em sufocá-lo. Mas o destino, mais uma vez, deu um pequeno giro inesperado. Numa manhã cinzenta, um homem apareceu na pensão. Era Dr. Mendes, um advogado aposentado que um dia trabalhará com Eduardo. Preciso te contar algo, disse, olhando ao redor com cautela. Você nunca foi o culpado. Foi vítima de um golpe interno. E eu tenho como provar. Eduardo mal conseguiu respirar. Mas há um problema, continuou o advogado. As provas estão com alguém que prefere o silêncio e sua antiga secretária, Patrícia. Eduardo sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Patrícia, a mesma mulher que o humilhou nas redes sociais, guardava, afinal, a chave da verdade. E talvez, também, o último fio de esperança. O entardecer trouxe consigo um calor abafado e uma sensação de urgência que Eduardo não conseguia explicar. Ele passará o dia inteiro tentando localizar Patrícia, seguindo rastros digitais e contatos antigos. Finalmente conseguiu marcar um encontro em um café movimentado no centro. Chegou pontualmente, nervoso, as mãos suadas e o olhar tenso. Patrícia apareceu minutos depois, elegante, fria, com um sorriso calculado. Vejo que o tempo foi cruel com você, Dr. Eduardo, disse ela, sentando-se diante dele. Mas comigo, ele foi generoso. Eduardo foi direto ao ponto, precisava das provas. Precisava limpar seu nome. Patrícia, porém, não estava interessada em justiça. Esses documentos valem muito. E a verdade, meu caro, tem um preço. Ela mostrou o celular, revelando vídeos antigos, gravações que poderiam ser manipuladas contra ele. Se não quiser que tudo isso vá parar na internet, vai ter que pagar. Alto. Eduardo sentiu o chão sumir sob os pés. Tentou argumentar, mas Patrícia o interrompeu com uma risada fria. Você ainda não entendeu, né? Nesse mundo, ninguém ajuda de graça. Saiu deixando para trás o cheiro forte do perfume e o gosto amargo da impotência. O que ele não sabia era que Rafaela, que fora ao centro entregar roupas para lavar, tinha visto os dois juntos. Algo nela dizia que precisava ouvir. Aproximou-se discretamente, fingindo arrumar mesas próximas. Ligou o gravador do celular e registrou tudo, e cada palavra, cada chantagem. Suas mãos tremiam, mas ela não recuou.
Sabia que estava se metendo em algo perigoso, mas não podia assistir calada. À noite, quando Eduardo voltou arrasado, ela o esperava sentada na varanda da pensão. Você não perdeu tudo, disse, entregando-lhe um pequeno pendrive. Está tudo aqui. Eduardo ficou sem palavras, os olhos marejados. Rafaela completou, com voz firme, e mais lembre-se, em isso não apaga o passado, só o ilumina. O silêncio que seguiu foi denso e cheio de gratidão. As notícias começaram a se espalhar lentamente, primeiro em pequenos portais, depois nas redes sociais. Novas provas inocentam ex-empresário acusado de corrupção. As manchetes que antes o destruíram agora o redimiam. Eduardo leu a primeira reportagem com as mãos tremendo, e cada palavra parecia surreal. Depois de tantos meses vivendo na sombra, a verdade finalmente vinha à luz. O promotor reabriu o caso, e as gravações entregues por Rafaela se tornaram o ponto decisivo. Patrícia foi chamada para depor e acabou admitindo parte do esquema, revelando o envolvimento do antigo sócio de Eduardo no golpe. A imprensa, sempre faminta por reviravoltas, transformou o homem antes odiado em símbolo de injustiça superada. Câmeras voltaram a segui-lo, mas desta vez, ele já não se deixava dominar pelo orgulho. No meio da euforia pública, Verônica reapareceu. Trocou as palavras venenosas por um tom doce e fingido. Eduardo, nós poderíamos recomeçar. Pelo bem da Lívia. Mas ele a observou com calma, e pela primeira vez, não se sentiu menor. Não, Verônica. O que eu preciso reconstruir agora não tem espaço para máscaras. Ela saiu ofendida, mas ele sentiu apenas alívio. Quando voltou à pensão, encontrou o quarto vazio. Rafaela havia desaparecido. Nenhum bilhete, nenhuma explicação. Dona Cida apenas disse que ela pediu demissão e foi cuidar de um parente doente em outro bairro. Eduardo ficou parado, olhando o espaço onde ela costumava deixar o balde e o pano de chão. Um vazio o atravessou, e não de culpa, mas de saudade. Nos dias seguintes, Lívia andava silenciosa. Pai, ela fez mais por nós do que qualquer pessoa rica, disse uma noite. Eduardo apenas assentiu, com os olhos marejados. Com o nome limpo, ele recusou voltar à antiga empresa. Decidiu começar de novo, de forma simples. Alugou um pequeno espaço para trabalhar com as próprias mãos. Agora, disse olhando para o céu, eu quero ser um homem que constrói, não um que acumula. Pela primeira vez em muito tempo, seu coração estava leve. Os dias passaram, mas a ausência de Rafaela parecia ecoar em cada canto da pensão. Eduardo tentava seguir em frente, mas algo nele permanecia inquieto e uma dívida que o dinheiro nunca pagaria. Lívia, sentindo o mesmo vazio, insistiu, pai, a gente precisa encontrá-la. Ela não desapareceu por acaso. Depois de muita busca e perguntas pela vizinhança, conseguiram uma pista e Rafaela vivia em um bairro simples da Zona Leste, cuidando da mãe enferma. O lugar era humilde, com ruas estreitas e casas coloridas, onde o cheiro de sabão e café fresco se misturava ao som das crianças brincando. Eduardo e Lívia chegaram sem avisar. Uma vizinha os guiou até uma casa pequena de portão azul. Rafaela apareceu na porta, surpresa. Tinha olheiras profundas e as mãos ainda marcadas pelo trabalho, mas o sorriso, e tímido,
sincero, e era o mesmo. Vocês, o que estão fazendo aqui? Perguntou, tentando esconder a emoção. Eduardo hesitou antes de falar. Vim agradecer. E oferecer ajuda. Estendeu um envelope com dinheiro, mas Rafaela balançou a cabeça, firme. Não faço bondade por recompensa, seu Eduardo. Fiz o que achei certo. O silêncio se instalou por alguns segundos. Lívia olhou em volta e notou fotos antigas na parede, e uma delas mostrava um homem sorridente com um avental de confeiteiro. É o seu pai? Perguntou. Rafaela sorriu triste. Sim. O sonho dele era ter uma confeitaria. Amava fazer doces, dizia que açúcar cura a alma. Eduardo ficou pensativo, depois olhou para ela com um brilho novo nos olhos. Então vamos realizar esse sonho. Uma pequena confeitaria em homenagem a ele. Você e eu, parceiros. Rafaela ficou em silêncio, desconfiada. Eu? Trabalhar com o senhor? Eduardo assentiu. Não comigo, mas ao meu lado. Ela suspirou, olhando para a foto do pai. Se for para adoçar o que a vida amargou, então, está bem. Um sorriso sincero surgiu, e o primeiro em muito tempo. Meses se passaram desde aquele reencontro. O pequeno imóvel de esquina que antes estava abandonado agora brilhava com cores suaves, cheirando a baunilha e esperança. Uma nova placa, feita à mão, balançava na entrada, e sorvete da esperança. Era o início de um novo capítulo, e não apenas para Eduardo, mas para todos que haviam aprendido a cair e recomeçar. A inauguração foi simples, mas cheia de emoção. Rafaela usava um avental branco, Lívia atendia os primeiros clientes com entusiasmo juvenil, e Eduardo, de mangas arregaçadas, servia café e sorria em algo que não fazia há muito tempo. As pessoas do bairro, curiosas, entravam para provar os sorvetes caseiros e ouvir a história por trás daquele nome. Muitos reconheciam Eduardo Valença, o ex-milionário das manchetes, mas agora havia um outro homem, humilde, sereno, com brilho de quem redescobriu o valor da vida. Logo, a confeitaria virou ponto de encontro. Crianças riam, idosos contavam histórias, entre um sabor de morango e outro de chocolate, nascia algo raro e empatia. As pessoas que antes zombavam de Eduardo e Lívia nas redes sociais começaram a frequentar o local e, em silêncio, aprendiam que o orgulho não alimenta a alma, mas a bondade sim. Rafaela se tornará o coração do lugar. Sempre com um sorriso sincero, ela lembrava que um pouco de doçura ajuda a suportar o amargo da vida. Um dia, uma menina pobre entrou tímida, olhando os potes coloridos com desejo. Rafaela se abaixou, pegou um copinho de sorvete e o entregou com o mesmo gesto de ternura que mudará a história de Eduardo. Enquanto a menina sorria, Eduardo observava em silêncio. Entendeu, finalmente, que a verdadeira riqueza não está no que se possui e mais no que se compartilha. A câmera se afastava, mostrando os três juntos, rindo sob a luz dourada do entardecer. O sabor era simples, mas eterno, e esperança.